25 de janeiro de 2019, dia em que o inimaginável se repetiu. Mais uma barragem de rejeitos de minério se rompeu em Minas. Desta vez foi a região do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros da capital, que ficou arrasada. 270 pessoas morreram soterradas pela lama. 11 vítimas seguem desaparecidas. Inúmeras famílias instaladas às margens do rio Paraupeba perderam tudo. Uma tragédia que até hoje aguarda reparações. 2 anos. Pouco tempo para esquecer tamanha tragédia. Mas tempo suficiente para que providências de reparação fossem tomadas. Porém, na cidade de Brumadinho, os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale quase não viram avanços. São 2 anos de luto, 2 anos convivendo com problemas trazidos pela lama e que não foram solucionados. A dificuldade que a gente tem encontrado aqui na minha comunidade é o descaso, o desrespeito, a arrogância e a prepotência das mineradoras, que se acham dona do mundo, dona de tudo. E o que é mais dolorido, é o descaso da justiça brasileira, que, ao meu ver, virou as costas para a verdade. Marina é moradora de Brumadinho. Desde a época do rompimento, ela acompanha as comunidades atingidas, hoje como coordenadora de projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte. As comunidades elas vivem na incerteza de estarem sendo contaminadas todos os dias, A gente lida também, por exemplo, com a falta de abastecimento de água em algumas comunidades. A gente vê aí governos fazendo acordos com a mineradora sem a participação dos atingidos. A gente identifica, por exemplo, a situação dos agricultores, que é super invisibilizada. O fato da própria empresa mineradora criar a metodologia de análise de contaminação. Onde já se viu isso? A empresa responsável determina que metodologia que vai usar para identificar o nível de contaminação. Foi ao 12h28 do dia 25 de janeiro de 2019 que se rompeu a barragem da Vale. Uma avalanche de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério atingiu tudo pela frente. O Corpo de Bombeiros trabalha até hoje nas buscas. Houve interrupção apenas entre março e setembro de 2020 por causa da pandemia de coronavírus. 259 corpos foram identificados e 11 vítimas ainda estão desaparecidas. Além da população diretamente atingida, toda a cidade de Brumadinho sofre com os impactos. As contas do município estão ameaçadas. A Vale pagava cerca de 3 milhões em impostos e continuou com esses pagamentos a título de compensação até agosto do ano passado. Mas agora o município já não recebe esse dinheiro e a mineradora também cortou auxílios que vinha pagando à população. A preocupação hoje é daqui para frente, porque hoje não se tem mais a compensação do CEFEM, não se sabe até quando essas empresas vão continuar trabalhando em Brumadinho e continuar arrecadando esse ISS, e o auxílio emergencial, a Vale cortou pela metade, deixando apenas 14 bairros, moradores de 14 bairros recebendo 100%, e o restante recebendo 50%, e esse auxílio está em vias de ser encerrado. O governo de Minas desistiu de participar das audiências de conciliação com a mineradora. Foram 5 encontros no Tribunal de Justiça de Minas sem acordo. O governo pede ao todo 54 bilhões de reais, mas a mineradora não aceita os valores. A Vale tem até 28 de janeiro para apresentar nova proposta. Estamos saindo agora da última audiência de mediação do processo com a Vale. E é a última porque não haverá uma nova audiência. Foi definido que no dia 1º de fevereiro o processo volta à primeira instância para ser sentenciado pelo juiz Elton pela falta de possibilidade de acordo. Foi dado, no entanto, um prazo de 1 semana para a Vale para que ela possa apresentar uma nova proposta de valor. É o momento de a Vale assumir a sua responsabilidade, agir com dignidade, reparar os danos que foram causados aos mineiros, ou demonstrar o seu antagonismo com Minas Gerais e a sua posição de inimiga dos mineiros.
outros processos ainda correm na Justiça. Até agora foram 2.044 acordos extrajudiciais e são 4.447 processos, apenas 69 deles homologados. Apesar da demora na reparação, a Defensoria Pública considera que houve avanço nas indenizações, especialmente em função do termo de compromisso firmado pela entidade logo depois do rompimento. É certo que num procedimento desse de massa, que visa atender milhares de pessoas, a gente vai haver casos pontuais que por alguma dificuldade documental ou de comprovação ou alguma coisa, surjam algumas arestas. Mas olhando os arquivos da Defensoria, que é o que eu tenho contato desde o início até o fim do procedimento, eu consigo verificar uma boa taxa de êxito. Até mesmo identificar o que precisa ser reparado é difícil diante de uma tragédia com tantas dimensões. Um projeto de extensão da UFMG tem ajudado neste sentido. São mais de 500 pesquisadores de diversas áreas fazendo análises e estudos com rigor técnico-científico para auxiliar a Justiça na tomada de decisões. Esses impactos, eles são da ordem ambiental, do campo do socioeconômico, também da saúde da população e também na infraestrutura. E essa é uma iniciativa inédita, inclusive no mundo, porque muitas vezes, professores, pesquisadores, pesquisadoras são chamados para atuarem como peritos em processos judiciais. Mas nesse caso é uma universidade inteira, tem uma instituição inteira mobilizada para colaborar, com o juízo, com o juiz, que está então responsável por esse processo. São 67 subprojetos que procuram respostas sobre as melhores formas de reparar os danos causados no meio ambiente, na saúde mental e física da população e em seus modos de vida. Um desafio e tanto, ainda mais quando as vítimas sofrem continuamente novas violações. É um aumento do uso de ansiolítico, de antidepressivo, muitas lideranças comunitárias completamente fragilizadas. A gente vê um número de empresas terceirizadas e de trabalhadores terceirizados muito grande. O trânsito de caminhões, os rejeitos, a poeira que aumenta, as doenças respiratórias, tudo isso é uma constância também. Não é que a mineração precisa acabar. O que a gente está falando é que se existe um jeito de minerar, esse jeito ele tem que ter participação do povo, ele tem que ter controle social. Não existe reparação se as nossas mortes não salvarem outras. O que é isso? A gente morreu e a gente vai continuar morrendo em Minas Gerais, no Brasil inteiro? Em nota, a Vale disse que continuará a cumprir integralmente sua obrigação de reparar e indenizar as pessoas, bem como de promover a reparação do meio ambiente, independentemente de haver condenação ou acordo na Justiça. Até o momento, a empresa destinou 10 bilhões para estes fins. Informou também que não tem medido esforços para garantir que as pessoas impactadas pela interrupção da captação do rio Paraopeba tenham água sempre à disposição.